quando a tarde cai que a nossa energia também começa a cair. O cansaço aparece e a gente diminui o ritmo e se prepara para descansar. Bem, na teoria deveria ser assim, mas atualmente está difícil seguir às riscas a necessidade do nosso corpo. Quando a noite chega, ainda temos que superar o trânsito caótico, o ônibus lotado para voltar para casa, outros compromissos e o barulho de muitas cidades que não dormem. Segundo especialistas, ao chegar em casa, o correto seria desativar o modo online e começar a diminuir o ritmo de tudo. Evitar exercícios físicos, luzes de celulares, computadores, televisão e bebidas, como cafeína, que despertam. E tem explicação científica. O nome é o ciclo circadiano, popularmente chamado de ciclo biológico. Você deve evitar todas as fontes de luz que possam atingir a retina, os seus olhos, né? Porque quando você tem uma luz nos seus olhos, que nem a gente está aqui agora, então a tendência é não produzir mais a melatonina, que é o hormônio que vai induzir ao sono. Então, quando essa luz vai diminuindo, ou você não tem contato com a luz, vamos dizer, o sol se pôs, não tem contato, produz melatonina. E você induz ao sono. Quando o sol nasce, começa a incendiar a luz e começa a parar de produzir e você acorda. Tá bom. Então, isso tudo são coisas que podem influenciar. Então, o celular pode influenciar, a luz da televisão, o computador. Quem seguir a orientação de se desconectar vai conseguir concluir a chamada arquitetura do sono, composta pelas fases 1, 2, 3 e REM. Então, a fase 1, na verdade, é só uma passagem entre o acordado e começar a dormir. Então, a fase 1 não chega a 5%, alguma coisa assim, é pouquinho. Tá bom. A fase 2 já é uma fase que você entrou no sono, você realmente está dormindo. Mas é um sono superficial, é um sono ainda que ele não é tão reparador assim. Mas ele é importante, ele tem que ter uma quantidade de sono nessas fases todas, tem quantidades de sono específicas. Fase 2 de 45% a 55% da noite, tá bom? Aí você vem para a fase 3. Falei, a fase 3 é uma fase mais profunda do sono, é o sono mais não é o sono superficial. Esse daí, normalmente, são de 13% a 24%, onde você vai ter realmente um sono mais reparador, você vai descansar mais. E por último, a fase REM, que é a fase dos movimentos rápidos dos olhos. Por quê, né? Fala, o que acontece? É a fase que a gente sonha. E nessa fase, olha que coisa incrível. O que acontece nessa fase? Existe um relaxamento total da musculatura. Tudo. Só não para coração, lógico. Diafragma, que é o músculo que suporta os pulmões, fica subindo e descendo para a gente respirar. E os músculos retrolaterais dos olhos. Só funciona esse desse lado e esse desse lado. Os outros músculos que tem na órbita não funcionam. Então, quando você está sonhando, naturalmente, seus olhos tentam acompanhar o seu sono. Então, eles vão tem reflexos. Então, ele puxa de um lado, puxa do outro, mas não tem o contraponto. Então, ele pula muito rápido. E quando os dois estão funcionando, um puxa, o outro segura. Entendeu? Assim, então, quando você está no sono REM, como os outros músculos todos estão parados, só esses dois funcionam. Então, com isso, se você quiser saber, fala, será que uma pessoa está sonhando? Tem como saber? Tem. Se você olhar para os olhos dela, você vê que os olhos estão pulando. E assim, é interessante, como é que eu sei que uma criança está dormindo, se ela está sonhando ou se ela não está sonhando? Porque a gente pega nosso filho no colo e às vezes você pega ele está todo durinho, assim, certinho, você pega, leva para a cama, alguma coisa assim. Se ele estiver durinho, ele não está na fase REM, porque ele tem alguma contração muscular, ele está se suportando. E se ele estiver sonhando, é aquela fase que ele está todo soltinho, parece um saquinho de batata que o pessoal brinca, entendeu? Outra coisa que acontece é que essa quantidade de sono, ela tem que ser adequada para que você possa ter um sono reparador. Então, muitas vezes o que acontece é que você quebra essas fases ou você reduz essas fases e aí você não tem um sono reparador.
Porque o sono não é só quantidade, é qualidade. Não adianta você dormir muito e mal. Ou é melhor você muitas vezes dormir menos e bem. A fase de total relaxamento muscular é quando o cérebro mais trabalha. Já quando, na fase REM, os músculos não relaxam, é sinal de um outro distúrbio do sono. Então, quando a pessoa tem o sonambulismo, ela está vivenciando um sonho, entendeu? Ela nem sabe o que está fazendo. O sonâmbulo mesmo você não sabe. Ele nem sabe que ele abriu a porta, que ele saiu, que ele foi na geladeira, que ele comeu. Ele não lembra. O excesso de sono também não é um bom sinal e precisa ser investigado. Existem duas patologias mais comuns, que são a sonolência excessiva diurna e a narcolepsia. As duas, às vezes, se confundem. Então, a pessoa tem excesso de sono durante o dia. E isso, às vezes, não é porque ela durma mal. É uma patologia, um distúrbio do sono, mas não exatamente pela apneia. Não precisa ser objetivamente pela apneia. A sonolência excessiva diurna é uma coisa que dificulta bastante a vida das pessoas, porque ela está sempre insonada, tudo, mas não é tão perigoso quanto a narcolepsia. A narcolepsia, olha que coisa interessante, são intrusões, né, entradas de sono REM durante a vigília. Você está acordado e daqui a pouco você passa a sonhar no mesmo momento. Você não faz o sono 1, lembra que nós conversamos sono 1, 2, 3 e REM? Nada, você está acordado e passa a sonhar. Então a pessoa está na sua frente e daqui a pouco ela fica no chão, você acha que ele desmaiou? Não, ela deitou para dormir, ela está sonhando. Às vezes ela levanta e lembra do sonho, às vezes ela não lembra do sonho. E isso daí já é uma patologia incapacitante. A pessoa não pode operar a máquina, não pode dirigir, porque ela não tem controle. E o cochilo é saudável? Bom. Você sabe que algumas populações, né, os espanhóis, então, fazem a siesta bastante, 3 horas eles reservam para isso da tarde. Então é bastante grande até a siesta deles, né? Mas não é todo mundo que precisa disso. Mas assim, as pessoas vêm no ritmo de trabalho, acordar, não sei o que lá. E às vezes você faz o seu almoço, né? E normalmente existe alguma coisa que chama sonolência pós-prandial. É aquela sonolência que dá depois da refeição. Isso é comum, porque você acaba tendo uma mudança da circulação mais para a parte digestiva e menos para a parte cerebral. E aí essas pessoas, quando elas têm a chance de dar uma dormidinha, e é muito variável, né? Às vezes pode ser de 10, 15 minutos, mas a pessoa se acorda renovada, parece que ela, nossa, despertou para a vida novamente. É fantástico. As pessoas que têm essa possibilidade, que possam fazer, elas acordam melhor, elas têm um ritmo melhor durante a vida. A Diocleia levanta bem antes do dia clarear todos os dias. E não é porque precisa não, mas porque o sono acaba. A criançada dorme, né? Ela dorme primeiro, ele depois. Beleza, agora eu sento, vou dormir. Deito, 2 horas depois, parece contado, 2 horas, pum. Independente da hora que eu deite para dormir, 2 horas depois eu desperto. Chegou ao ponto de, tipo, não tenho nada para fazer, vou correr fazer um exercício. Mas parece que me despertava mais. Eu chegava em casa, ia preparar tudo, trabalho, as crianças para a escola. O dia começava. O dia começava. Ligo a televisão, vou zapeando, procuro, nada. Vou no celular, na rede social, nada que me interesse, deixo lá. Vou na geladeira, atacar a geladeira. Aí eu vou, esquento, não quero comer. Volto pra cama, mas é sempre um vai e volta. Tipo, televisão, celular, geladeira. Celular, geladeira, televisão. Sempre assim. São muitas noites praticamente em claro, desde que o primeiro filho dela nasceu há 8 anos. E se adaptar à rotina de mamadas e trocas de fralda durante a madrugada foi muito difícil. E quando o segundo filho chegou, a situação foi diferente. A bebê dormia a noite toda, mas ela continuava acordada. E com o passar do tempo, tudo virou motivo para perder o sono. Aí, bebê, chorando. Minha mãe não podia me ajudar, porque tinha minha avó, né? Minha avó idosa, ela tinha que ficar com a minha avó e eu dar conta do bebê. Ele chorava. E eu ficava assim, né? Vou ficar aqui com ele, né? Fazia dormir. Aí, quando eu fazia dormir, eu ficava, né? Acordada porque eu tinha minhas outras coisas para fazer.
Aí, conforme ele foi crescendo, foi melhorando. Aí chegou a pandemia no final de 2019 para 2020, começou tudo de novo. Aí, né, preocupada, que doença é essa, o que está acontecendo no mundo, está fechando tudo. Meus pais idosos a gente não tinha uma resposta. A gente só sabia que estava tendo uma pandemia. A gente não sabia que se era uma gripe, uns pegavam, estavam morrendo, outros pegavam, não acontecia nada. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí, desde então, eu não consigo dormir uma noite toda. Umas 2 horinhas, desperto. Sono é saúde, sono é bem-estar, sono é prevenção de doenças, né? E como eu falei, bem-estar. Né? Então as pessoas têm que entender, não adianta fazer tudo e passar cansado e irritado o dia inteiro. E os problemas de sono, além de piorar o bem-estar, né? Eles levam ao aumento do risco de doença, principalmente cardiovascular. A Dilcleia contou que o sono vem com força depois do almoço, mas não tem como tirar um cochilo. Olá, acabei de chegar do almoço. Depois do almoço me bate aquele cansaço, aquele sono. Porém, não posso dormir porque eu estou no trabalho. Com o passar dos anos, essa falta de sono tem atingido o lado emocional dela. Fico ansiosa de, apertar o peito. Parece que eu vou ter uma síncope. Parece que eu vou morrer. Mas aí vou me acalmando. Você tem que tomar conta da minha mente. Vou me acalmando. Mas nunca procurei ajuda. Nunca procurei. Preciso muito. Eu tenho muito medo de entrar numa depressão. Por conta de tudo, a falta do sono, a ansiedade. Tenho medo. Mexe com tudo, desde o aspecto emocional, humor, né, a questão cerebral, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que durante o sono, uma coisa fundamental, acontece a limpeza do cérebro, né? Esse é um mecanismo que foi descrito há alguns anos. Então, as toxinas acumuladas durante o dia, elas são eliminadas do cérebro principalmente durante o sono. Não acontece durante o dia. Então, se acha que isso é associado a um aumento de doença neurodegenerativa, principalmente Alzheimer. Né? Então, tem pesquisa já mostrando que sim, quando você dorme pouco, já aumenta o acúmulo, né, da beta-amiloide, que é uma das substâncias que leva ao aumento do risco do Alzheimer. À noite, quando a gente acorda, não pode estimular o cérebro. Né? Então, aí ela precisa de uma reeducação da atitude durante o sono e das 24 horas para ajudar esse cérebro a acalmar à noite. Então, muitas vezes a pessoa acha, assim, já leu tudo na internet e tal, e não consegue. Não consegue, eu digo, tem sempre um motivo, só que às vezes você precisa de ajuda. Existem diferentes graus de ajuda, né? E como eu falei, às vezes a pessoa lê tudo e isso gera mais ansiedade porque ela não consegue sozinha. A Dilcleia tem um típico quadro de insônia. É quando a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, de mantê-lo e retomá-lo depois de despertar. E quando chega do trabalho, é hora de ficar com os filhos, acompanhar as tarefas, fazer a janta e quando é hora de dormir, o sono não vem. Oi, gente. Boa noite. Bom dia, né? Porque já são 12h37 da madrugada. Vou fazer um chá de hortelã para ver se eu consigo dormir. Já assisti TV. Já rezei. Já apaguei a luz, já fiz de tudo. Agora eu vou fazer um chazinho para ver como é que vai ser. No Brasil, segundo a Associação Brasileira do Sono, a insônia atinge 73 milhões de pessoas. Entre os principais motivos estão excesso de trabalho, responsabilidades, compromissos que dificultam o relaxamento e causam estresse. A psicóloga Eliana Nogueira do Vale, especialista em distúrbios causados pela falta de sono, afirmou que as preocupações cotidianas nos impedem de pegar no sono, sim. O sono, ele vai também trabalhar numa coisa chamada homeostase do corpo. Ele vai equilibrar os hormônios, né? Então aí é que existe essa questão de 2 sistemas antagônicos que a gente tem no corpo, que é o sistema da calma e do bem-estar, que é esse da ocitocina que eu falei,
e o esquema do estresse. E assim, quando um sobe, outro desce, quando um desce, outro sobe. Então a gente tem os hormônios do estresse, que são o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que eles fazem com que o coração funcione mais rápido, o pulmão, a respiração acelere, os batimentos cardíacos acelerem. A pessoa fica pronta para a ação, ela fica em estado de alerta. Então, ela vai ter todo um retesamento muscular, ela vai ficar ligada. Então, se você já deita para dormir nesse estado, é muito difícil que o seu sono ocorra de uma forma tranquila. Então, para que o sistema de estresse baixe, a gente precisa subir o sistema do bem-estar. Mas às vezes a pessoa está preocupada com alguma questão íntima, com alguma questão familiar, conjugal, do próprio trabalho, ou com alguma questão que ela traz dentro de si durante toda a vida e que ela nunca teve a oportunidade de falar com alguém, de desabafar e de ser ouvida, né? Então eu penso que uma terapia assim mais convencional, ela pode para certas pessoas ser muito, muito importante. Eu recebo aqui no consultório, são queixas assim, a maioria são mulheres, mas também tem homens, tá? A insônia, ela é uma doença que ela tem 3 fatores principais. Ela tem um fator predisponente, que é o fator genético. Então, assim, existe a genética da insônia. Então, se na sua família tem gente que tem insônia, se você tem história de pai, de mãe, tios, isso tem uma dominância genética. Existe o fator predisponente, que é essa genética. Existe o fator precipitante. Geralmente, a insônia ela começa com algum gatilho. Aconteceu alguma coisa, ela mudou de casa, ou divorciou, ou mudou de emprego, ou veio a pandemia, ou aconteceu algum trauma. Existe a insônia pós-estresse, pós-traumático também, que acontece alguma coisa na vida da pessoa. E existe o fator perpetuante, que daí entra a higiene do sono, porque as pessoas começam a não dormir, a ter dificuldade para dormir, ou elas têm dificuldade para iniciar o sono, elas têm dificuldade para manter o sono. Então, isso a gente tem que olhar com muito carinho, tratar e procurar sempre ter uma solução. E quanto mais tempo você demora para fazer um diagnóstico de uma insônia, mais difícil vai ser de tratar. Ela é jornalista e cantora e por isso viaja bastante pela região onde mora, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Vive uma rotina com horários loucos, que inclui dormir muito tarde, acordar cedo e ter que dar conta das tarefas durante o dia. Na hora do descanso mesmo, é uma luta. O sono é pesado, picado e pouco. Ela disse que dorme no máximo 5 horas por noite e que basta. Quando levanta, cuida da casa rapidinho e no intervalo do descanso aproveita para aferir a pressão. Sim, essa tarefa entrou na lista e não faz muito tempo não. Eu comecei a perceber esse distúrbio porque eu dormia muito tarde, eu não tinha muito sono cedo. Então eu ia dormir lá para meia-noite e meia, 1h da manhã. E 4 horas da manhã já estava no pique, 4 ou 5 horas estava de pé e muito ativa, né? Não sentia essa diferença. E isso foi uma vez, outra vez, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, até que eu comecei a sentir uns sintomas diferentes. Por exemplo, eu durmo de bruço, né? Deito de bruço e acordava assustada com meu coração muito acelerado. E às vezes um formigamento nas minhas pernas, nos meus cotovelos, e o coração não parava de bater, muito disparado. E aí eu comecei a perceber que minha pressão começou a ficar muito alta, do nada, sem sintomas. Um belo dia eu fui na casa da minha sogra e ela medindo a pressão dela ali, eu falei, vou medir a minha também, né, por curiosidade. Tava 17/12. Eu falei, não, tá errado, né? Aí pedi pra ela medir a dela, minha sogra tem mais de 70 anos, 12/8.
Aí falei, não é possível. Aí medi no outro braço, 17. Aí na época meu sogro falou, toma um dipirona, Novalgina, que baixa a pressão. Aí eu tomei, daqui a pouco tava 19, tipo 40 minutos depois. Eu falei, não, tá errado. Aí, mas mesmo assim eu não liguei muito, falei que o aparelho estava errado, nem dei muita atenção e voltei para casa e comecei a me ligar naquilo que estava me trazendo esse problema de pressão, que eu comecei a ficar pensativa, né? E aí eu percebi, e aí foi onde eu percebi realmente que eu não estava dormindo bem. Eu falei, será que é por conta do sono, né? Será que é porque eu não estou descansando, legal, meu corpo não está descansando? Observa como é que os cachorrinhos dormem, os filhotes. Eles encostam na mãe. A mãe, às vezes, ela fica meio sobreposta a eles, ela faz uma pressãozinha em cima deles. Eles mamam, aí eles vão ficando molinhos, daí eles adormecem. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você adormecer, você precisa desligar as partes excitatórias do cérebro e deixar ligar as partes inibitórias. Então, por exemplo, a gente tem um grande sistema, que é o sistema da ocitocina, dos opioides endógenos, que são hormônios que, quando eles começam a funcionar, eles vão promover tudo isso que eu estou te falando, porque esse hormônio é o hormônio dos cuidados maternos. A mãe lambeu o filhote, amamentou tudo, ele não está com dor, ele não está com nada, ele vai ficando molinho e ele dorme. Então, a gente precisa entender melhor esses fenômenos do que são os estímulos excitatórios e o que são os estímulos inibitórios. Esses estímulos, eles vêm de fora, do meio ambiente, mas eles também vêm do próprio corpo humano. Então, por exemplo, a gente tem um nervo chamado nervo vago, que ele começa no cérebro e ele corre todo o corpo humano e ele vai inervar todas as vísceras do corpo, e ele é um nervo inibitório. Então, em vez de ativar, ele desativa. Ele desativa o coração, o pulmão, o estômago. Então, quando ele está sendo produzido normalmente, ele vai dando aquela tranquilidade. Você pode comer uma refeição que você vai fazer uma digestão boa. E você também tem que ter algumas condições psicológicas, das quais eu acho que a mais importante é segurança. O animal, o mamífero e o ser humano, eles precisam se sentir seguros para poder adormecer. A Daniela contou que procurou ajuda médica e recebeu uma lista gigante de exames e mapas cardiológicos, receitas de novos remédios, mas nada mudou. Aí ele perguntou, como que é seu sono? Falei, assim, 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 assado. Aí ele falou, então a gente vai fazer o exame de polissonografia. Vamos pedir o exame, né? Pra gente ver o que tá acontecendo. Ele perguntou se eu descansava bem, falei que eu não descansava. Perguntou como que era a minha vida, falei muito agitada. Mãe, esposa, trabalho fora, canto na noite. Então é um processo bem corrido, né? No dia a dia. E aí acho que alguma coisa aconteceu para que a minha pressão ficasse muito alta. Então a gente tá fazendo agora, ele fez esse pedido desse exame de polissonografia até mesmo pra gente ver como que vai ser o processo, né, para frente, após o exame, o que vai poder fazer, se vai poder entrar com uma medicação assim, uma medicação diferenciada, não sei ainda. O exame de polissonografia foi feito em uma clínica na cidade de São José dos Campos, a 40 minutos de Mogi das Cruzes. Para que o sono dela fosse monitorado, o exame foi feito durante a noite. Assim que ela chegou, preencheu um questionário e logo começou a ser preparada para o exame. A técnica da polissonografia prendeu fios no peito, no rosto, na cabeça e nas mãos da Daniela para monitorar os batimentos cardíacos,
a respiração e o movimento do corpo também. A senhora vai apertar esse botãozinho preto, segurar. Ela ainda recebeu um radiocomunicador para chamar quando fosse necessário. E na sala ao lado, todos os testes eram feitos para o exame começar. Vai mexer a perna esquerda como se estivesse acelerando o carro. Perna esquerda, esquerda. Agora a senhora vai piscar 5 vezes. Boa noite, um bom exame para a senhora, viu? Obrigada, bom trabalho. Boa noite. Obrigada. Até conseguir dormir, a Daniela se distraiu com a televisão e o celular, enquanto também era monitorada da sala ao lado. Olá, pessoal do TV Aparecida. Olá, Camila, tudo bem com vocês? Olha só, tô passando por aqui para falar para vocês que já peguei o resultado dos exames do sono. Não deu nenhuma alteração, o resultado foi positivo, né? E a questão de eu roncar bastante, questão de eu ter um pouco de insônia também, é devido ao teor de gordura que eu tô, né? Que tô um pouquinho acima do peso, e isso também altera a pressão, mas o tratamento já tá sendo seguido e graças a Deus vai dar tudo certo. Já tô fazendo meu tratamento de alimentação, já comecei a emagrecer, já consegui perder uns 3 quilos nesses 15 dias e vai dar tudo certo, tá bom? Beijo pra vocês. No Instituto do Sono, em São Paulo, a doutora Luciana nos mostrou como é feita a leitura de uma polissonografia. Uma atividade do queixo, então contrair um pouquinho o músculo do queixo, tá? Aqui, ó, quando tem a diminuição respiratória, né, a característica da apneia. Então, por exemplo, aqui diminuiu a entrada do ar, né? Essa curvinha aqui diminui um pouquinho, é a diminuição da entrada do ar, e aí leva uma queda da oxigenação. É um despertar, não necessariamente é muito rápido, então ele não é consciente, mas atrapalha o sono. Então, o indivíduo que tem apneia, ele pode ter, né, a apneia pode chegar a 70, 80 vezes por hora, ele ter isso, ele não sabe, mas ele teve a parada respiratória e o cérebro que estava aprofundado, repousando, tem essa atividade rápida. Então, muitas vezes, o paciente tem apneia, né, ele pode ter aquele engasgo, engasgar, se mexer, se agitar. Muitas vezes as esposas do homem, aquele que tem uma apneia grave, ele se movimenta a noite inteira, dá um pulo. E tudo isso é uma resposta à apneia do cérebro por uma questão de sobrevivência, né? Então fica um sono de péssima qualidade, ó. Aqui era para estar tudo tranquilo. Segundo especialistas, os homens roncam mais que as mulheres por causa da fisiologia corporal, mas as mulheres, por causa dos hormônios, têm mais chances de desenvolverem apneias que os homens. As mulheres na menopausa costumam ter mais problemas respiratórios do sono. Então essa alteração hormonal vai fazer com que elas tenham mais paradas respiratórias durante a noite ou ronco e aí começa a ter uma maior atenção, né? O ronco, na verdade, é um sinal do problema. Então, assim, ele não é um problema em si. Normalmente ele incomoda mais o parceiro que está dormindo ao lado, né? Mas para o paciente em si, ele não é um problema para a própria saúde. O que vai ter um problema mesmo é se houver algum tipo de restrição na via aérea, como uma apneia ou hipopneia, que é uma restrição do fluxo respiratório. E na hora de definir o tratamento, além do resultado da polissonografia, os médicos levam em conta um outro fator. A primeira abordagem que a gente faz é com relação ao peso. Então, uma orientação nutricional, início de atividades físicas. Então, assim, é toda uma orientação para haver uma redução do peso. E depois, assim, o tratamento ele é individual para cada pessoa, dependendo do tipo de problema, né? Se o paciente, por exemplo, assim, tiver um quadro de apneia leve ou só ronco, muitas vezes a gente acaba orientando os pacientes a ter uma perda de peso, a fazer uma atividade física. E se tiver algum tipo de problema anatômico, então, por exemplo, assim, uma amígdala muito grande, uma adenoide, acaba sendo direcionado para a cirurgia. Então, se o paciente tem uma apneia moderada ou grave, muitas vezes o tratamento é o CPAP. Então, que é um aparelho de pressão positiva, que a pessoa dorme com esse aparelho e isso dilata todas as estruturas e acaba na mesma noite com o problema respiratório do sono. E ele hoje é o padrão ouro, então é o melhor tratamento que tem.
É preciso ficar atento também com a qualidade do sono das crianças. Roncar nesse período nem sempre é um sinal de uma noite mal dormida, segundo os especialistas. Aí na criança é pior ainda, porque a criança está em desenvolvimento do cérebro. Aí a criança começa a ter dificuldade de aprendizado. Tem crianças que não dormem bem e, em vez de sonolência, elas têm hiperatividade. Às vezes a criança dão, a Ritalina, dão um estimulante, e na verdade ela não dorme bem, não é para tomar estimulante, é para tratar o sono dela. Então a criança é muito subdiagnosticada as questões do sono. A criança tem apneia, às vezes não ronca muito, ela faz pausas, ninguém escuta. Tem que fazer o exame do sono. Então, às vezes, são criança que não respira bem pelo nariz, dorme com a boquinha aberta, respiração oral. A respiração está toda atrapalhada durante o sono. Aí essa criança tem hiperatividade e dificuldade de aprendizado. E prejudica o resto da vida dela. Então, é extremamente importante a criança dormir bem. Os pais precisam ficar atentos também à qualidade do sono dos jovens, pela interferência de vários fatores. Hormônios, estudo para provas e preparação para vestibulares, videogames, internet e vida social. Os médicos dizem que nessa fase é muito comum atender adolescentes que trocam o dia pela noite, e esse comportamento faz muito mal à saúde. A otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, Denise Alvarenga, explica o porquê. Eu tenho muito paciente adolescente aqui hoje em dia, 16, 15 anos aí, que vem pra cá e chega aqui e fala assim, olha, tô meio triste, tô ficando gripado direto, minha garganta inflama sempre, não sei o quê. Eu pergunto, você tá dormindo? Ah, tô. Eu durmo meia-noite e acordo às 6, todo dia, adolescente. Adolescente tem um pico de melatonina mais tardio, então ele sente sono mais tarde. E o adolescente precisa dormir 1 hora a mais que a gente. Eles têm um tempo de sono maior do que o adulto e maior do que a criança, às vezes, dependendo da idade. Então, assim, tem que respeitar isso. O adolescente tem que dormir entre 8, 9, às vezes até 10 horas de sono. E esses adolescentes estão aumentando muito o número de suicídio, de depressão nos adolescentes. Você vai olhar, essa turma dorme 5, 6 horas por noite. A conta não fecha. Para o adolescente começar a pensar direito, raciocinar direito, e ver as coisas de uma maneira bacana, ele precisa ter dormido bem. E não é dormir bem que a gente fala, além de você ter um sono de qualidade, não ter doença do sono, você tem que ter a quantidade correta. A memória do adolescente está ligada ao número de horas de sono, entendeu? Não só todo mundo, gente, a gente tem que respeitar. Se você é dormidor curto, beleza, pode dormir pouco. Mas se você é dormidor normal ou longo, tem que respeitar as 7, 8 horas de sono. Por causa da pandemia, muitas pessoas transformaram a casa em escritório. E agora, com a situação mais controlada, esse novo formato de trabalho parece que veio para ficar. A questão é que as pessoas precisam criar uma rotina e ser fiel a ela dentro de casa também, para que o sono seja de qualidade. Tem uma rotina desde a hora que você acorda, a atividade física que você vai fazer durante o dia, que horas que você vai dormir, tudo isso influencia mesmo, assim, não tomar muitos estimulantes, principalmente à noite. Então, assim, alimentos com cafeína, então chá preto, chá mate, chá verde, Coca-Cola, energético, o próprio café, tudo isso vai causar um estímulo maior e prejudicar a qualidade do sono depois, né? A gente pega muito no consultório, assim, os trabalhadores de turno que acabam trabalhando no período da noite e dormindo durante o dia. Isso atrapalha um pouco o ciclo circadiano, que é esse ciclo de você ficar dormindo e ficar acordado, né? Em média, nós ficamos dormindo 1/3 da nossa vida, então o momento que você está dormindo tem que ser de boa qualidade. Os trabalhadores de turno, se eles não são... Se eles não têm o hábito de ficar acordados durante a noite, isso é muito prejudicial, porque eles não vão conseguir descansar durante o dia. Então, eles já começam a ficar dependentes de medicações para conseguir dormir durante o dia e trabalhar à noite.
Então tem que ser feita uma orientação para os pacientes trabalhadores de turno também, para que eles possam ter uma qualidade de vida boa, ter um momento com a família também, ter um momento de sono adequado, tudo isso é importante. O José é operador de central de monitoramento de condomínios e quando as pessoas começam a diminuir o ritmo para descansar, é quando ele se apressa para chegar ao trabalho. Pelos monitores, eles controlam o movimento das portarias de vários condomínios. A maioria são entregas de pedidos e visitas que precisam ser anunciadas, sem contar problemas técnicos e operacionais. Mas para trabalhar durante a madrugada, o José dorme durante o dia. Então a minha rotina começa às 8 horas da manhã, eu acordo, tomo meu café da manhã e já preparo a minha refeição para a noite. Então eu cozinho, né? Como eu moro sozinho, cozinho, faço uma refeição, volto para o descanso às 10 horas, por volta das 10 horas, e sigo a rotina de sono até às 4h30. Às 4h30 eu acordo de novo, tomo café e começo a me arrumar para o trabalho. E às 18 horas eu pego a condução para o trabalho. É que eu sempre falo no trabalho, a questão de administrar o tempo de trabalho, né? Então você tem um horário para refeição, um horário ali da madrugada principalmente, procurar conversar com o companheiro, né? Ter um pequeno intervalo ali para poder andar pela sala, essas coisas, né? São métodos que a gente usa lá para poder se manter acordado também. O José entra às 19 horas e sai às 7 da manhã. E ele garante que só consegue trabalhar sem sono porque não abre mão do descanso enquanto está em casa. Então essa preparação, né, eu não tenho como rotina, tenho como preparação, né? Então essa questão desse horário, ser regrado, questão de descanso, então tudo tem que estar ajustado os horários, né, para não ficar acordado muito tempo durante o dia. Para os especialistas, os profissionais que trabalham em turnos alternados correm o risco de adquirir problemas sérios de saúde. A principal delas é o risco do diabetes, né, que triplica, risco de ter infarto, de derrame, risco de câncer. Então, assim, as doenças estão totalmente correlacionadas com o trabalho de turno, né? Então é complicado. A não ser que a pessoa seja realmente uma pessoa vespertina muito bem adaptada. Mas o ser humano não foi feito para trabalhar à noite, mas infelizmente hoje a nossa sociedade exige que isso exista. As pessoas têm que reaprender a dormir, né? Acho que as pessoas estão esquecendo, acha que dormir é só deitar e fechar o olho, não é? A gente tem que reaprender, a gente tem que fazer uma coisa que é importante, ter uma rotina de atividade física, porque se você não fizer, se você não gastar energia, você não vai dormir. O idoso, a maioria dos idosos, eles são poupadores de energia, né? Então, o idoso que não gasta energia, ele vai ter dificuldade para dormir. Então, a gente tem que gastar energia durante o dia. O sono faz parte, né, da vida. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E o sono não é uma perda de tempo. O sono é uma necessidade. Só no sono que você produz anticorpos. É só no sono que você reorganiza o seu cérebro. Então, tem que dormir bem, tem que ter qualidade. O André tem dificuldade de ter uma noite de sono completa. Ele trabalha também o dia inteiro como operador de máquina. Quando era mais novo, eu dormia direto, né? Agora que vai passando o tempo, parece que a gente sente um pouquinho de dor no corpo, assim, acaba levantando mais à noite, né? Eu acho que é isso. E aí você sente algum efeito durante o dia? Tem sono durante o dia? Não, é mais de manhã, quando acorda, um pouquinho de cansaço, assim, dor no corpo. Daí, conforme vai passando o dia, a gente já acaba esquecendo já do cansaço mesmo, né? E para amenizar o impacto do dia, saiu para pesquisar o preço de um travesseiro novo, o que, segundo especialistas, também interfere na qualidade do sono e na saúde das pessoas. Isso interfere sim, tem que ser de boa qualidade, porque
não dá dor no corpo, né? Você consegue dormir melhor, né? A qualidade de sono é outra, né? E quando a gente fala em dormir bem, ter um sono de qualidade, é importante também escolher o colchão, o travesseiro. Por isso hoje a gente veio a São José dos Campos para conversar com o Geraldo. Ele é gerente de franquia de colchões, né, Geraldo? E vai explicar para a gente até como que a gente faz isso. Porque a gente vê uma variedade de colchões quando a gente chega numa loja, mas e na hora de escolher? Como que a gente escolhe o modelo correto, o colchão certo, para em vez de a gente resolver o problema, a gente não arrumar outro? Nós recomendamos a utilização da tabela do INER, que ela vai conter, né, a altura e peso e a densidade correta para a seleção do produto, conciliado com o tipo de conforto que cada cliente deseja. E aí, assim, o cliente ele já chega e fala assim, olha, eu fui no médico, estou com um problema na coluna, sinto muita dor, e assim, ou então não durmo a noite inteira, tenho dificuldade para dormir. O que você me indica, né? Como que vocês podem ajudá-lo? Nos deparamos muito com isso, sim. Porém, a gente consegue auxiliar nesse processo de melhoria do sono, né? Em relação a gente não consegue sobrepor, né, a parte médica, a parte medicinal, porém nós temos todos os produtos para que ele tenha uma noite de sono reparadora e que ele consiga melhorar, né, a qualidade de sono em si. Aí depende de cada cliente ou de cada consumidor qual é o tipo de problema, para poder ver se ele vai necessitar de um colchão ortopédico, 100% espuma ou um colchão de mola. Isso vai variar de cliente para cliente, sendo em si uma particularidade, né? No caso, por exemplo, ele me explicou que quando você vai escolher, o sentar não é o suficiente, né? Não, o correto é se deitar. Por que a gente recomenda deitar? Na verdade, ninguém dorme sentado. Então, o correto seria se deitar devido ao quê? A distribuição do peso, ela é correta quando você se deita e, no caso, os pontos de pressão aparecem justamente quando você vai se deitar. Geralmente é quadril e ombro. Algumas pessoas têm na nuca também um ponto de pressão. Então isso vai variar de cada biotipo, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho uma concentração no quadril, né? Então isso seria de extrema importância. Ana Paula é hipnoterapeuta. Utiliza a técnica de hipnose como terapia e ajuda pessoas que sofrem por causa de distúrbios do sono. Estudar essa técnica não foi por acaso. Ela também sofria com a insônia. Fazia todos os rituais possíveis que indicavam. Não fica com estímulo... Na época nem se usava tanto celular quando eu era mais nova, né? Também, assim. Mas sempre tinha aquela questão de não usar muito estímulo de luz antes de deitar. Sempre fui, de certa forma, ativa, fazendo atividade física. Sempre bebi café sim, mas nunca muito antes de dormir, né? Muito em seguida de dormir não tinha esse hábito. Vícios, não tinha nenhum outro, assim, nada relacionado a essas coisas que pudessem atrapalhar. Tinha uma rotina, assim, que era produtiva durante o dia, até certo ponto, mas tinha os rituais para dormir. Faz escalda-pés, faz massagem, toma chá calmante, lê alguma coisa. Eram todas coisas que ajudavam um pouco, mas eu não mantinha o sono uma noite toda. Ana Paula buscou ajuda com a medicina integrativa. O médico tradicional, com medicamento, eu não tomei. Mas homeopatia, reiki, massagem, fitoterápico, acupuntura era uma das coisas que me ajudava um pouquinho mais, assim, mas nunca ficava por muitos dias, né? Sempre voltava, assim. Então, esses métodos, nenhum foi inválido, mas nenhum chegou na raiz, na demanda que eu tinha que resolver para conseguir trabalhar com essa questão da insônia, né? Foi nesse momento que Ana Paula descobriu a hipnose. Eu ia passar só pelo processo de hipnoterapia para me conhecer, mas eu decidi fazer a formação já. Lá na formação eu iria passar pelo processo, e aí eu consegui entender o porquê que eu tinha que me manter em alerta, né? Porque o nosso cérebro, ele vai ter um mecanismo de defesa para nos manter vivos acima de qualquer coisa, né? Ele vai estar trabalhando para nos manter ali sempre em sobrevivência. Então, eu sei que eu posso deitar e dormir, que não tem nenhum perigo à minha volta. Mas, inconscientemente, existem memórias, existem gatilhos que não deixavam com que eu adormecesse. Eu tinha que ficar ali pensando, eu tinha que ficar em alerta,
E não era nenhum trauma, digamos assim, pesado, não tinha nada sério, mas para nossa mente ele não sabe diferenciar o que é leve, o que não é, né? Então foi por acontecimentos assim de me sentir sozinha, às vezes de noite quando eu era bebê, medo de alguma coisa acontecer, não sentia a presença do pai e da mãe, mesmo eles estando às vezes presentes, né? Mas talvez estando no quarto, alguma coisa assim, mais sozinha, que foi gerando uma programação. E aí o cérebro entende o quê? Que ele precisa te manter em alerta para te manter em proteção. E aos poucos, Ana Paula voltou a ter sono de qualidade. Mas o que é a hipnose? Que nada mais é do que um estado totalmente natural da nossa mente. Então a gente entra em hipnose várias vezes ao dia, né? Um exemplo, tô assistindo um filme e eu sei que é ficção e mesmo assim eu me emociono com a cena. Eu tô num estado de hipnose porque eu me deixo levar pela emoção. Mas eu tô consciente, eu sei o que tá acontecendo, mas eu consigo entrar naquela história. Então, isso é um mecanismo que o nosso cérebro tem, que a gente pode usar ele juntamente com a tua emoção, que no caso a minha emoção era uma aflição, era um medo, era uma insegurança muito grande, que através dessa emoção, junto com essa ferramenta da hipnose, a gente faz uma regressão para a primeira vez que foi sentido isso. Então, eu regredi em situações já dentro da vida intrauterina. Então, meu primeiro conflito, digamos assim, foi dentro da barriga da minha mãe. Depois, bebezinha de novo, depois um pouquinho maior. E a gente vai fazendo uma construção da vida dessa pessoa, dos conflitos que ela foi passando. E assim a gente vai ressignificando, né? Aí usa essa técnica junto com conversa, com as instruções onde a gente vai dando para o paciente, para ele seguir, para ele ir imaginando, para ele ir trazendo toda a referência emocional que ele tem ao olhar para uma pessoa, a lembrar daquela cena, a trazer aquele contexto. A Ana Paula contou que a sessão dura cerca de 2h30 e o paciente é quem fica no comando o tempo todo. Ela vai seguindo as minhas instruções, mas é ela que tem que me responder as coisas. Ela só vai aceitar uma sugestão se fizer sentido para ela. Eu vou estar sendo um GPS para ela. Eu vou estar guiando ela em como que ela tem que resolver aquilo, mas é ela que tem que conseguir virar essa chave e fazer todo esse processo. Então, existe muito mito sobre hipnose, né? A pessoa dorme, perde a consciência. Não. A hipnose ela vai ser só uma ferramenta para acessar o que ela tem no subconsciente dela. Então, é só uma ferramenta. E é um estado totalmente natural da mente. Então, assim como aquele exemplo do filme que eu te dei, a pessoa está assistindo, está acordada e está em hipnose. Então, dentro do processo, é a mesma coisa. Só que, é claro, a gente acaba mexendo em algumas coisas desconfortáveis para ela conseguir trazer à tona aquela emoção. Para Liliane, o tratamento integrativo, incluindo respiração, meditação, acupuntura, ou seja, um pouco de cada terapia, ajuda no tratamento de insônia e outros distúrbios do sono. A gente avalia o sono de uma forma um pouquinho mais abrangente. Então, o sono ele é um sintoma que ele é só o ápice do iceberg. A gente precisa entender o porquê que é que essa pessoa está enfrentando um distúrbio do sono. E aí, geralmente, ele tem um fundo mental, um fundo emocional, ou às vezes até uma herança ali, aquela família toda não dorme bem, ou desde criança aquela pessoa ela não dorme bem. Quando a gente consegue mapear o porquê que é que a pessoa não dorme, aí a gente vai entrar com as técnicas para focar nesses setores. Então, técnicas para ajudar no equilíbrio emocional, para ajudar no equilíbrio mental e numa questão física, eventualmente, que a pessoa manifeste. Com os óleos essenciais, por exemplo, a terapeuta testa com a paciente o aroma que mais a agrada para usar no tratamento. E aí, no momento em que ela inala, a gente tem células do sistema nervoso, células olfativas, que remete ali memórias ou sensações satisfatórias no momento da inalação. E aí, essa sensação de bem-estar, que só de inalar, já promove ali uma cascata de resposta imunológica, resposta endócrina, facilitando a pessoa, induzindo ela, no caso da insônia, ao relaxamento, induzindo ela a um estado ali mais tranquilo para o sono. A gente
também trabalha com os florais, que inclusive é uma técnica que eu gosto muito de utilizar para insônia. O floral, ele trabalha sentimentos e sensações que levam a desequilíbrios mentais e emocionais. Então, sensações às vezes de medo, insegurança, baixa autoestima, que leva a pessoa ali a ter algumas outras manifestações físicas ou até emocionais mesmo, e relacionadas ali ao sono. Então, o floral, aí a pessoa manipula numa farmácia, né? Eu só passo a indicação terapêutica e aí seleciono junto com a pessoa, numa conversa, quais seriam as substâncias que fazem mais sentido para aquele distúrbio que ela está apresentando no momento. Outra possibilidade de tratamento é a acupuntura, que são pontos específicos espalhados pelo corpo que corresponde a órgãos específicos. A técnica chinesa causa um relaxamento e sonolência. O ideal para quem tem muita dificuldade para dormir é unir todas as técnicas, segundo a terapeuta. Porque o objetivo da acupuntura vai ser muito mais físico e mental. O dos florais, por exemplo, vai ser muito mais emocional. E da aromaterapia já mistura um pouco o emocional com o mental. Então, se a gente une todos esses fatores, a gente consegue atingir a pessoa tanto a níveis físicos, quanto emocionais e quanto mentais. Se a gente atua, às vezes, por uma via só, a gente não tem uma resposta tão positiva. Quando a gente une as práticas integrativas, a gente normalmente tem um efeito melhor. A Joana é uma paciente assídua da Liliane e é um exemplo que o tratamento integrativo, se levado a sério, dá certo. Ela contou que é muito agitada, não consegue relaxar e dormia muito mal. Eu não tinha um sono profundo, era um sono lento. Aí, tipo assim, eu vou dormir, descansar. Mas só você fica pensando, puxa, aquela conta, aquele negócio lá. Eu nunca desligava totalmente. Aí eu vim fazer uma acupuntura para uma outra coisa e eu contei para ela, Lili, eu não durmo totalmente, assim, o sono REM que a turma fala. Eu sempre vejo assim, pisar da minha cachorra, tudo. Daí ela falou, opa, peraí, então você tem. E às vezes eu acordo de madrugada, às vezes eu acordava pra beber água, alguém tá andando na rua, eu levantava pra ver se não mexeu na minha porta. Então, totalmente eu não dormia mesmo, eu não tinha um sono lento, pesado, eu tinha um sono leve. Ela indicou um chás, né, principalmente chá de camomila, de erva doce. Então, tipo assim, já me preparo, tudo, já sento, tomo meu chazinho e já vou relaxando. Então eu deito, pode cair um mundo que agora nem sei o que aconteceu. Tipo, chover de madrugada? Nem percebi. Então, um sono mais sossegado, mais calma. Se não deu tempo de fazer alguma coisa hoje, deixo para amanhã. Hoje não deu tempo de ir lá no banco resolver as coisas? Então, beleza, eu vou amanhã, depois eu vejo, não dá nada com pressa. Isso daí foi muito bom.